Uma lei que foi modificada e já está em vigor dá um fôlego às empresas. Sobre isso, nós batemos um papo com os professores da UDC, Jacques Sanderson Risati e Neri Parcianello. UDC Notícias, entrevistas da UDC Notícias Web. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre economia, algumas modificações em uma lei que pode e que já deve beneficiar, inclusive, o setor empresarial, até porque essa pandemia trouxe uma série de prejuízos nesse momento e essa lei pode realmente modificar algumas coisas. Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos recebendo dois professores da UDC, advogado e também especialista, professor nessa área, professor Jacques Sanderson Risati e também economista, professor Neri Antônio Parcianello. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês no UDC Notícias Web. Professor Jacques Sanderson, antes de mais nada, vamos falar então sobre essas modificações nessa lei. Que lei é essa e que modificação é essa na prática, principalmente para o setor empresarial? As modificações, elas vieram no seguinte sentido. Nós temos a Lei 9.430, de 1996, que trata sobre a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, lucro real e lucro presumido. Ela foi modificada pela Lei 14.043, de 2020, que nós tivemos a sua publicação no dia 20 de agosto agora 2020. A modificação ela ocorreu no seguinte sentido: até o advento desta lei, o empresário, lucro real, lucro presumido, somente conseguia deduzir no imposto de renda eventuais débitos que possuía com a judicialização desses títulos, o que acabava ensejando uma grande onerosidade. Custos com advogado, com as custas do próprio processo judicial, sem contar a demora do judiciário na análise dos casos. Então, a lei ela vem no sentido de oportunizar essas deduções a partir do protesto do respectivo título. Então, essa lei ela criou uma nova modalidade de protesto em que basta eu realizar o protesto e eu consigo, a partir daí, deduzir no imposto de renda aquela dívida. Então, reduziu o custo para o empresário, porque o custo para fins de protesto, em comparação com as custas de um processo judicial, em algumas situações, alcança 10 vezes o valor. Sem contar a possibilidade de retorno. Nós temos o índice dos cartórios de protesto do Paraná, noticiando que, nutrido legal, o protesto ele alcança 65% de efetividade. E no prazo de um ano, 80% de efetividade. Então, nós temos a possibilidade de um retorno mais rápido com o protesto e agora basta o protesto para que eu consiga descontar aquele débito perante a minha declaração de imposto de renda. Então, facilitou muito a atividade do empresário, nesse aspecto, que vai trazer uma maior giro para a economia, que o professor Neri vai explicar um pouquinho melhor, e vai acabar ensejando na desjudicialização e sobra para o judiciário aquilo que realmente é essencial. O resto consigo resolver no âmbito administrativo. Isso já está em vigor, professor? Já está em vigor. A partir do dia 20, ela entrou com vigor imediato. A partir da publicação, já é possível. Então, para as declarações a partir de então, eu já posso me valer desse meio. Professor Neri, na prática, a gente vive um momento econômico bastante difícil, principalmente para o setor empresarial, que sofreu uma série de prejuízos. Na prática, isso pode representar o quê para o país e para a economia? Boa tarde, professor. Eu vou tentar fazer um panorama antes disso. Nos últimos 120 anos, em alguns segundos, né? Nós tivemos aí um estudo do comportamento da economia nos últimos 120 anos. Nós estamos dividindo assim, em 3 períodos de 40 anos. Nós tivemos de 1901 a 1940, o crescimento médio da economia de 4%, de 1941 a 1980, de 7%, e de 1981 a 2020, um crescimento médio de 2%. Trazendo os últimos 10 anos, de 2011 a 2025, assim, com essa expectativa de que o PIB só vai ter uma queda de 5% em 2020, provavelmente a gente vai ter um crescimento próximo de zero em uma década. De um modo geral, o resultado da vigência dessa nova lei
eu quero dizer que é mais dinheiro na mão do empresário, né? E se tem mais dinheiro na mão do empresário, certamente vai ter a possibilidade dele investir ou pagar algumas dívidas que ele tinha. De alguma forma, esse dinheiro vai circular na economia. Agora, circulando, professor, a economia, nesse momento, é extremamente importante, né? Veja, Luciano, é muito importante. Eu até vou fazer um panorama. A gente vive, basicamente, Foz do Iguaçu depende do setor terciário, e o setor de turismo é um segmento que está dentro do setor terciário. Não é um setor da economia, é um segmento. E esse segmento da economia proposta representa 73% de toda a riqueza produzida em um ano. Eu vou trazer um dado recente, que foi de segunda-feira. A nível de Brasil, foram fechadas 50 mil empresas do segmento de turismo, foram desempregadas 446 mil pessoas. Então, veja, a situação econômica do país realmente é muito difícil. E qualquer recurso que venha circular na economia é bem-vindo. São números impressionantes, né, professor? Ou seja, a gente nota como o setor empresarial, como todos os setores, mas o empresarial foi obrigado a se readaptar, a fazer dispensas, a enfrentar prejuízos e aí fechar. Muitas empresas fecharam por causa disso. Então, é como se fosse um novo fôlego? Perfeito, eu penso que sim, que todo recurso que circula na economia é como se fosse um oxigênio, né? O paciente está bastante abatido, vamos dar um oxigênio para ele. Penso que, de um modo geral, sim, é bastante benéfico. Professor Jacques Sanderson, o senhor escreveu um artigo sobre essas modificações na lei. Exatamente o que consta, qual é o conteúdo desse artigo? Basicamente, o conteúdo trago a explicação acerca desta modificação e os benefícios para o empresário e a questão referente à desjudicialização. Então, nós temos uma maior circulação da economia, inclusive fazendo um gancho que o professor Neri mencionou. Hoje a empresa ela deve ser vista de outra forma. Nós temos o que se chama a função social da empresa. Não se pode analisar a empresa unicamente como a fonte de lucro do empresário. A empresa é o que circula a economia, é o que gera emprego, é o que recolhe tributos, então possui um papel muito importante. E nesse momento de crise, foi a mais atingida pela pandemia. Então, precisamos dessas políticas públicas, precisamos desses incentivos para que ela consiga esse fôlego, como o professor Neri mencionou, e consiga circular novamente para que possamos voltar à nova normalidade que teremos a partir de então. Professor Jacques Sanderson, em termos práticos, isso pode representar esse fôlego que a gente conversou a partir de quando já? Ou seja, é algo de imediato ou ainda demora um pouquinho? É algo de imediato. É a questão de uma atualização por parte dos contadores, é tomar conhecimento das modificações, é a iniciativa dos empresários para protestar os seus débitos e a partir de então já conseguimos essa dedução. Então acredito que nos próximos meses já teremos números relativamente modificados no que diz respeito à declaração do imposto de renda da PJ. E esse artigo do senhor, professor, já foi publicado? Será publicado? Como é que está a situação? Para a publicação até o início da próxima semana, no Instituto dos Cartórios do Paraná. Então, assim que sair a publicação, eu encaminho para vocês. Professor Neri, vamos falar um pouquinho mais sobre a economia, que a gente vive num momento bem complicado em todos os setores, na verdade. O senhor até passou vários dados agora há pouco para a gente. Faça um panorama geral aí da economia brasileira, no sentido assim, de o que é preciso para que se resgate essa retomada econômica aqui em Foz, principalmente no estado do Paraná, no Brasil. Bom, Luciano, eu uso um exemplo muito prático, né? Aí na Foz TV, se você quiser melhorar o teu ambiente, fazer a tua empresa crescer, demanda o quê? Demanda investimento, né? E veja, no momento, o Estado brasileiro, quando fala Estado, é Estado, né, a União, Estados e municípios, eles não têm dinheiro, né? Se a gente pegar o aspecto da dívida pública, a 16 trilhões de reais, chegando a 88% do PIB, ou seja, não existe recurso público para investimento na economia.
Então, eu penso que o governo pode tomar algumas medidas como essa que o professor acabou de falar, de facilitar, né, o acesso ao dinheiro, e deixar que a iniciativa privada, pelo menos, tenta fazer a parte dela, o qual ela sabe fazer, né? Mas eu queria trazer em relação a uma área que o professor Jacques, inclusive, é especialista, vou trazer um dado que nos primeiros 6 meses agora de 2020, os pedidos de falência avançaram 34,2% e os pedidos de recuperação judicial 32,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, veja, a coisa está realmente feia, né? A gente vê empresas grandes, empresas médias e pequenas quebrando junto ao mesmo tempo. A gente fala, hein, professor Jacques Sanders, a gente fala muito de iniciativas, né, individuais, enfim, de um novo momento, de empreender, essas coisas, mas eu acho que uma parte também, o governo precisa dar esse aporte para que as coisas se modifiquem e voltem à normalidade, né? Exatamente. Precisa desse auxílio. Em contrapartida, que o professor Neri mencionou, nós temos diversas empresas, sejam grandes, sejam médias, sejam pequenas, entrando em situação de falência ou até mesmo recuperação judicial, mas em contraponto, nós temos um número crescente de registros pelo MEI. Então, o MEI vem numa crescente. O que acontece? O pessoal que acabou perdendo emprego em razão da pandemia, acabou abrindo o MEI, acabou tentando fazer uma sua análise, em que o MEI tem uma tributação mais simples, eu pago a DAS ali, o valor, eu tenho meus benefícios previdenciários, e em contrapartida eu tenho uma tributação bem baixa. Então, digamos assim, o brasileiro, ele vive essa parte da economia, essa parte empresarial, então esses benefícios, eles são sempre bem-vindos. Senhor Jacques Sanders, eu gostaria de agradecer demais. Primeiro, parabéns aí pelo artigo, ou seja, pelo interesse e obrigado pela participação no DC Notícias Web, trazendo, com certeza, boas notícias na parte econômica e na área empresarial. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço, Luciano. Senhor Neri, igualmente, muito obrigado pela participação, para a gente esclarecer melhor essa questão econômica, essa retomada tão importante, tão necessária para o Brasil voltar a essa normalidade.